Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, por mais essa oportunidade de trazer para nós o que é a vivência desse estado em liberdade, desse estado sem conflitos, sem problemas, que é a vida do mestre hoje. Gratidão, mestre. E sobre essa temática de problemas, mestre, eu vou ler um trecho do livro do Joel chamado Consciência é o que eu sou. E nesse livro, o Joel fala num trecho o seguinte: um dos primeiros princípios que se revelaram para mim na forma de iluminação interna foi que você não pode enfrentar um problema no nível do problema. Mestre, como superar os problemas do dia a dia e poder viver em paz? Esta aproximação da questão dos problemas, veja, o que nós chamamos de problemas são situações com as quais nós nos deparamos e que não encontramos de imediato uma solução para aquilo. É isso que nós chamamos de problemas. Mas aqui já nos deparamos com uma situação. É a não ciência de que externamente uma coisa é nos depararmos com situações que não conseguimos resolver. Outra coisa é não termos ciência desses internos, dessas internas situações que também não conseguimos dar conta delas. Essas internas situações são também problemas. Eu tenho chamado isso, Gilson, de conflito. Deixa eu começar logo a colocar isso aqui para você, para a gente tornar isso mais claro. Todo estado interno de desordem emocional, sentimental e de pensamento, todo esse estado interno é conflito. Todo esse estado interno é problema. Agora, notem que coisa interessante. Nós queremos resolver situações externas na vida, sem antes darmos conta e resolvermos essas internas situações dentro de nós mesmos. Lidar com problemas e viver sem problemas, isso requer, antes de tudo, Gilson, uma compreensão de como nós funcionamos. Então, a base para uma vida livre de problemas é a compreensão desse estado interno livre de conflitos. Por isso que nossa ênfase aqui está sempre no fim do conflito, desse interno conflito, algo sustentado pelo eu, pelo ego. Nós temos chamado isso, Gilson, o despertar da inteligência. Quando há inteligência, sua presença, esta presença de inteligência, a verdade que implica esta presença de inteligência é o fim para os problemas. Nós estamos na vida para assumirmos a realidade daquilo que somos, o que representa a própria vida, cuidando dela própria, cuidando dela mesma. Gilson, o despertar da sabedoria é o fim para os problemas. E esse despertar da sabedoria é a expressão desta inteligência divina, desta consciência de Deus. Isso é o real despertar espiritual. O despertar deste ser, desta verdade divina que trazemos. Então, como viver sem problemas? Atendendo cada instante, cada momento, o que quer que esteja surgindo aqui, sem esse elemento presente, que é o elemento eu, ego, atender a esse instante
sem esse movimento de dualidade, de separação, é atender a vida pela vida. Então, no seu estado, Gilson, no seu natural estado livre do ego, não há problemas. Não há problemas. Os problemas humanos estão presentes enquanto esse sentido psicológico de ser humano está presente. Esse sentido psicológico de ser humano é a condição de separação, de dualidade. Essa dualidade, esta separação, é a separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus, entre você e a experiência. Isso é a dualidade. Enquanto esse sentido de dualidade estiver presente, o ego estiver presente, os problemas estarão presentes. Percebam a beleza desses encontros nossos aqui. Nós estamos estudando a nós mesmos, estamos nos tornando cientes da ilusão deste eu, que cria essa noção desse outro, esse eu e essa outra coisa, esse eu e a vida, esse eu e Deus. Investigar a ilusão deste eu é ir além desta ilusão. É quando a realidade divina está presente. E em Deus, Wilson, não há problemas. É só no ego que existem problemas. A vida, ela não comporta problemas. O sonho do eu é cheio de problemas. Então, todos os problemas que temos no mundo, nessa assim chamada vida, como nós chamamos, isso está dentro deste sonho, que é o sonho do eu, do ego. A vida, ela é como ela é, ela se mostra como ela se mostra. Se o sentido do eu, do ego, não está presente, a vida é só a vida. É quando o sentido do eu, do ego, estando presente, querendo alterar, mudar, fazer algo, interferir, em razão desse movimento de dualidade presente, quando isso está presente, nós temos os problemas. A beleza desses encontros aqui é que estamos sendo convidados pela vida para a vida. A vida nela mesma é amor, é paz, é liberdade, é a presença da verdade, que é inteligência. Tudo isso, Gilson, é algo que nós precisamos compreender, precisamos assimilar. Só que não podemos fazer isso no ego. Só podemos assumir isso neste ser divino que trazemos. Ter uma aproximação de si mesmo é ter uma visão desta verdade. Não ter uma aproximação de si mesmo é continuar vivendo num padrão de humanidade, de cultura, de civilização, dentro desse modelo de ignorância, de condicionamento humano, de condicionamento psicológico, de história de humanidade. Então, a verdade daquilo que somos, a verdade deste ser que trazemos, não carrega problemas. É isso. O mestre comentou num trechinho, né? Esse estado natural, às vezes o ego quer forçar esse estado natural e quer viver a vida, quer, né, a aceitação, aceitar tudo na vida. E aí é uma forçação de barra, porque eu vejo a vida do mestre é completamente sem problemas. Mas tem situações que precisam, situações práticas da vida, o mestre faz o ajuste necessário e ponto.
em completa liberdade, em completa paz, sem nenhum conflito ou problema interno. Agora, dentro dos estudos, nos anos que eu passei nessa busca, eu percebi, inclusive em mim mesmo, uma forçação de um eu presente aqui, querendo viver, né, deixar a vida ser vivida, ou seja, aceitando tudo. O mestre pode trazer um pouco de investigar isso conosco? Então, Gilson, não se trata de um ajustamento. Eu compreendo bem o que você está dizendo. A gente passa um bom tempo das nossas vidas procurando aplicar dentro desse nosso viver, que é o viver particular do eu, da pessoa, que é o viver particular do ego, a gente tenta ajustar a esta nossa vida pessoal e particular vida disciplinas que foram aprendidas ao longo dos anos, através dos estudos, através das práticas espirituais. E nós conseguimos até um certo ajustamento, conseguimos modelar um pouco tudo isso, a tudo aquilo que nós já estudamos, lemos e aprendemos. Mas a verdade disso é que nós continuamos ainda dentro do antigo e velho modelo de uma identidade egóica que se ajustou, que se reprogramou. Nesse sentido, essa assim chamada vida religiosa, essa assim conhecida vida religiosa, ou vida da espiritualidade, ou vida da moral, da ética e da respeitabilidade social, tem participado disso. Mas, na verdade, o que temos aqui é só um ajustamento do ego. O ego se ajusta ao modelo. Mas esse ajustamento do ego ainda é um ajustamento da pessoa, desse sentido de separação, e, portanto, isso ainda carrega todo tipo de violência, de medo, de confusão, de sofrimento. Tudo isso continua presente, só que de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, suave, delicada, disciplinada, algo mais ético, moral, espiritual. Mas o ego está presente. Aqui estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos sinalizando, apontando, tornando claro para você a possibilidade de uma vida livre do ego e, portanto, uma vida fora desta condição, exatamente essa de ajustamento, de padronização, de reconhecimento social, espiritual. A vida realmente, verdadeiramente religiosa, ou naquilo que eu chamaria de real espiritualidade, não tem nada a ver com a espiritualidade que nós conhecemos. Essa real vida religiosa não tem nada a ver com essa religiosidade que as pessoas praticam nos finais de semana, que as pessoas praticam no dia a dia, nesse sentido de um ajustamento para um relacionamento um pouco mais amigável e menos irritadiço e menos infeliz, menos complicado, menos violento. Não é disso que estamos falando. A realidade deste ser, a realidade da verdade que trazemos, é a realidade do desconhecido, é a realidade da presença real da inteligência, do amor, da verdade, da sabedoria. Então, sim, Gilson, é uma vida sem problemas.
As situações podem se apresentar, mas esse cérebro livre de conflito e sofrimento interno atende a essa situação, como atenderia qualquer um outro desafio, sem transformar isso num problema. Compreendam isso. Em geral, atender a um desafio já se constitui num grande problema, porque nós temos um cérebro condicionado, preso a um padrão de condicionamento psicológico de história humana, um cérebro inquieto, perturbado, tagarela. Não há silêncio, não há quietude, não há presença de inteligência. Então, como é que iríamos atender a um desafio sem transformar aquilo num problema? Se nós somos o problema, se o ego já é o grande problema. Então, o ponto aqui é que o ego já é o problema, Gilson. Então, lidar com problemas, o único real problema maior, acima e além de todos os outros, é o próprio ego. Então, veja, a vida, ela tem a amostragem dela, a representação dela, o desafio dela. Mas essa inabilidade de lidar com esse desafio, a partir de um cérebro preso, condicionado, nos coloca numa condição onde os problemas estão presentes. Porque nós somos, no eu, no ego, esse grande problema. Então, o grande problema é a mente. O grande problema é o eu. O grande problema é esse padrão. Tudo isso estamos aqui tomando ciência e despertando para ver e, naturalmente, para nos livrarmos disso. Ô, mestre, esse ponto é muito libertador, porque no ego a gente sempre projeta os problemas externos, né? Eu tô com um problema porque fulano fez isso, ou aconteceu aquilo, ou a situação financeira do país não tá boa por causa do político, isso e aquilo. E o mestre, né, nos traz esse apontamento de uma completa liberdade de qualquer coisa externa, porque o problema é só essa loucura interna desse pensamento. Então, nesse trabalho contigo, mestre, é uma liberdade completa tudo que é externo, porque o problema não está externo. E o único problema é a gente poder ver essa loucura desse pensamento que está sempre projetando nessa ideia de um eu que se compara, que julga, que acha que isso é bom, isso não é bom. E aí acaba que não tem nenhuma desculpa mais para não fazer o que precisa ser feito, que é estar nesse constante estado de consciência, de real meditação, né, mestre? A questão toda consiste nisso. Observe, Gilson, as pessoas estão ordenando a vida delas, coordenando a vida delas, trazendo planos para a vida delas. Externamente, elas podem até obterem resultados, se ordenarem bem, se disciplinarem, tiverem afinco, propósito, determinação, elas vão realizar coisas externamente. Só que, enquanto esse elemento interno, que é o eu, o ego, estiver presente, por melhor que ele mesmo se organize externamente, ele mesmo irá se mostrar sobrepujando essa organização e demonstrando no final que ele continua infeliz, problemático, miserável, em dor, em sofrimento. Então, olhe para as pessoas bem-sucedidas no mundo, Gilson. Elas são muito bem-sucedidas. Externamente, materialmente. Então, elas têm conforto, elas têm aparente estabilidade financeira, elas têm aparente felicidade familiar, emocional. Agora, eu disse aparentemente, porque enquanto houver
psicologicamente, interna insegurança e infelicidade, é isso que prevalece na vida de todos os seres humanos. Então não se trata de resolver a vida externamente, não se trata de procurar atender aos desafios externos da vida e resolver os problemas que se mostram externamente na vida para serem resolvidos. Enquanto isso não for atendido internamente, o interno irá sempre sobrepujar o externo. A verdade de tudo isso é que não há sabedoria, Gilson. O despertar da verdade do seu ser lhe dá a visão clara de que não há nada lá fora para ser resolvido. Tudo que estamos vendo lá fora como confusão acontecendo é só um reflexo dessa interna confusão que trazemos. Isso que é interno estará sempre sobrepujando qualquer outra coisa. Então, a externa confusão na vida das pessoas é o reflexo da interna confusão nelas mesmas. E essa aparente ordem externa, vou repetir, é só aparente ordem externa. Por detrás dessa aparência, lá está o sofrimento, lá está o conflito, lá está a desordem, lá está o problema. Porque o eu está presente. O eu está presente porque nos falta a verdade da sabedoria. E sem autoconhecimento não há sabedoria. Sem autoconhecimento não há ciência deste ser fora desse tempo, que é o tempo do eu, do ego, que é o tempo criado pelo pensamento, onde coloca você como alguém presente hoje, que veio do passado e está indo para o futuro. Uma vida, Gilson, sem a ciência desta liberdade do mundo, uma vida sem a ciência dessa liberdade é uma vida infeliz. A beleza desse estado divino, a beleza desse estado natural, é que não há mais vinculação ao mundo material. Não há mais vinculação a esse modelo de vida conhecida. Então, tudo isso pode ser deixado a qualquer momento, sem nenhum peso, porque não existe mais esse eu que possui, que controla, que domina, que precisa ter sua vida nessas coisas. Então, é algo completamente inusitado que estamos colocando aqui para você. Uma vida assim é uma vida onde a morte da ilusão, a morte do conhecido já ocorreu. Então não há mais medo, não há mais sofrimento, não há mais o desejo de obter, nem o medo de perder. A verdade divina, a verdade daquilo que somos, é indescritível. Essa verdade de Deus é inominável. Esse é o nosso assunto. A libertação ou a liberação da ilusão para uma vida real, para uma vida divina. Ô mestre, dentro dessa questão do sentir, muitas vezes, né, existe um sentimento de paz, um sentimento de amor, e eu mesmo confundia completamente isso. E dentro desse aspecto, a gente tem uma pergunta aqui da Eli Fernandes. Ela faz a seguinte pergunta, mestre: eu tenho uma dúvida. Quando sabemos que estamos na presença, será que é quando sentimos um sentimento de paz, amor, alegria tão forte que chega a correr lágrimas? Nós precisamos ter
uma aproximação diferente aqui para essa resposta. Nós não podemos confundir aquilo que pode ser um mero sentimento, uma sensação, uma emoção, com a visão da realidade. A visão da realidade é aquilo que está presente como sendo real. Não é algo que consigamos ter uma confirmação por um sentimento, por uma emoção, por uma sensação. Nós precisamos ter um certo cuidado com isso. A realidade, ela é a realidade. É importante que se diga isso, Gilson, porque, em geral, nós somos muito inclinados ao sentimentalismo, ao emocionalismo, a essa busca ou procura de uma sensação. Então, isso parece ser o sinal de que algo real está acontecendo. Só que não é bem assim. A nível de sentimento, emoção e sensação, nós temos o corpo, nós temos a mente, enquanto que a realidade divina está além desse corpo e dessa mente. O contato com a realidade divina aquieta o corpo, aquieta a mente. Mas isso, repare, é algo que lhe coloca num estado interno fora do eu, fora do ego. Essa busca de um critério com base em sentimento, em emoção, em sensação, é algo muito delicado. Temos que tomar cuidado com isso. A realidade é o despertar da inteligência, é o despertar da sabedoria, é o despertar da verdade, é o despertar do amor. Mas amor não é sentimento, amor não é sensação. Amor é algo inusitado, indescritível, algo fora do senso do eu, fora do senso do ego. Às vezes, Gilson, nós temos perguntas porque nós queremos uma confirmação verbal. A própria busca desta confirmação verbal, isso já demonstra que não há nenhuma certeza. Se houvesse certeza, não faríamos a pergunta. Percebem isso? Se nós tivéssemos certeza que isso é uma confirmação divina, não faríamos a pergunta. Se estamos fazendo perguntas a respeito disso, é porque temos dúvida. E é até razoável ter dúvidas quando esse sentimento, essa sensação ou essa emoção está dentro ainda do conhecido. Então, Gilson, esse não é o critério. O critério da revelação da verdade é algo que está fora do conhecido, está fora da limitação do intelecto, naturalmente está fora de perguntas e respostas, fora de certezas e também dúvidas. Tenho paciência em ouvir isso, mas é assim. Não precisamos que ninguém, coisa alguma, nos dê certeza quando há realidade, quando há verdade, quando há ciência. Essa ciência está presente e esse eu não está. Esse ego não está. Essa pessoa não está. A realidade, ela não é uma resposta que se recebe. Não aguardem respostas. Não esperem respostas. A realidade está agora aqui. Não é algo que vai chegar, não é algo que vai vir, não é algo que vai aparecer. Ela está aqui. Ela simplesmente se revela
quando o eu, o ego, não está. E isso está fora de uma interpretação, de uma tradução, de um entendimento intelectual. Isso está fora e além de um sentimento, de uma emoção, de uma sensação. Mestre, gratidão, gratidão. Já chegou o nosso tempo aí. E para você que está assistindo o vídeo, deixa o like, faz um comentário, pode fazer comentário com perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E principalmente para você que faz sentido isso que o mestre Gualberto fala, fica o convite para vir para os encontros presenciais e online, que são os satsangs. No primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo do WhatsApp de informações sobre esses encontros. E nos encontros, que são no final de semana inteiro, aí sim a gente consegue, né, entrar nessa atmosfera de presença do mestre, nesse compartilhar dessa energia que está além das palavras, além dos pensamentos, e pode ter pequenos, né, vislumbres dessa realidade, desse estado verdadeiro de paz, que não é alguém com paz, é a paz acontecendo, é a alegria acontecendo. Então, fica o convite. E, mestre, gratidão, então. E eu quero citar um grande místico dos nossos tempos. Chamava-se Joel Goldsmith. Joel compartilhou em seus dias da verdade desta vida, que ele chamava de a vida em Cristo.